Meu nome é Irmão Marcelo e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre depressão. Meus amigos, a doença do século é a depressão. É uma das piores doenças que nós estamos atualmente vivendo. Para explicar esse assunto em detalhes, talvez eu levaria uns 6 ou 8 vídeos. Então, tentando reduzir isso aí, vamos falar sobre os principais fatores que causam a depressão. O aspecto social é um deles. Talvez você tenha um problema amoroso e aquela falta, aquela ausência daquele primeiro amor, a falta daquele carinho, a falta daquela atenção, faça que a pessoa entre numa depressão e chegue ao ponto de cometer até um suicídio. A outra é a conquista. Às vezes a pessoa tenta realizar algo na sua vida, ele tem um sonho, às vezes de criança. Ou ele quer ser um bombeiro, ele quer ser um médico, ou ele quer ser um cientista, ou ele quer ser um militar, ou ele quer ser um astronauta, ou ele quer ser um piloto de carro ou de moto, um engenheiro, ou naval, ou pilotar um caça. Enfim, várias coisas que podem acontecer por causa da propaganda que existe na televisão, algo que você veja, ou queira até ser um herói, e a frustração leva a pessoa a uma depressão. Há outras situações que podem levar a pessoa à depressão. Talvez você seja uma pessoa até bem sucedida, agora mesmo aí sentado na sua poltrona, você tenha um carro, ou mais de um, você tenha casas, você tenha tudo até à sua disposição, mulheres, né? Ou você tenha tudo que na vida você tenha, mas você está em depressão. Ou talvez você seja uma pessoa pobre e tenha que sair todos os dias, ou só tenha só o domingo para ficar em casa, e às vezes nem o domingo. Quando você ganha aquele salário, dá mal para você sobreviver, e você esteja em depressão, em frustração, não poder dar um melhor conforto para sua esposa, para seus filhos, né? A falta de oportunidade, né, na sua vida pode estar sendo encarnada por outras pessoas como uma perturbação, e elas se desfazem de você, principalmente dentro das igrejas, porque aquele grupo, em qualquer igreja que esteja, sempre é aquele grupo A, B e C, é aquela divisão, né? O rico lá, né? O bem-sucedido, o mal, e o regular e o mal-sucedido ali, bem lá atrás, né? Apesar das pessoas falarem com você, há sempre aquele grupinho. Enfim, você entra em depressão. Meus amigos, há várias terapias para curar a depressão, apresentadas aí por algumas técnicas. Ela é o esotérico, usada pelo espelho. Uma técnica usada, né, por os antigos pregadores de ciências ocultas, que falam da cura da depressão através do espelho. A outra é o Tai Chi Chuan, né, aquela técnica usada pelos japoneses ou chineses, eu não sei, eu não sou obrigado a saber tudo, e usam aquela técnica para poder, né, estar em harmonia com o universo, né. A outra é o Kung Fu, praticada por algumas pessoas, né, para poder também ter um equilíbrio com o universo, com os animais, com os insetos. A outra é a própria religião, das religiões que existem, né. Vamos falar aí sobre o budismo, uma técnica também usada pelos budistas, ter harmonia total com o universo, com os seres da terra, com tudo que há, a água, o ar. Outras técnicas que existe também as pessoas que vão para os centros de Umbanda, Quimbanda, as
as pessoas que procuram ali um alicerce para se sentirem unidos e fazerem aquela uma energia, celebrações dos seus deuses, aquilo que eles acreditam. Aí falamos sobre o Egito, né? As suas culturas, as pessoas também trazem lá as suas culturas naqueles locais. Também temos outras, tantas e tantas religiões. Agora vamos partir para religiões protestantes. E as pessoas que vão para as religiões para louvar, adorar a Deus, participarem de eventos, cultos, ou então campanhas. Campanha é uma coisa recente, né? As pessoas vão para a campanha. Recente assim, em relação ao evangelho primitivo. Isso já tem mais de 40 anos que as pessoas fazem campanha. Então, nessa relação dessas situações que eu citei, um homem de hoje, na idade contemporânea que nós vivemos, apesar que a depressão, né, os cientistas afirmarem que é uma doença do século, ela não é. Tá? A verdade é que a depressão ela já vem de milhares e milhares de anos. A ausência que o homem tem dentro dele. Vou dar um alerta para você. Para mim, vou dizer de mim mesmo. Eu adquiri uma moto que eu sempre quis, uma moto custo. Procurei, né? Achei e comprei. Tá. Passar algumas semanas, sem falar dos problemas, só das alegrias, né? Aquela alegria passou e um certo dia, como todos nós, como eu sou um carne e osso, tá? Eu entrei numa depressão, né? Os problemas sociais, problemas financeiros, né? Como todo brasileiro tem os problemas financeiros, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, mas como eu sou brasileiro. E aí eu estava numa depressão danada, que estava me fazendo, eu não queria mais saber de nada, eu já estava sentindo mal de tudo, tudo aquilo para mim não servia mais. Aí algo veio, como se fosse um sopro, falando, clamai ao Senhor. Então aí eu comecei a orar em espírito, e daqui a pouco eu estava aqui sozinho, levantei, comecei a orar, andei de um lado do outro. Aquilo continuava, como um peso, sabe? Aquilo como o mundo para mim desabasse, como tudo estivesse caindo em minha volta, né? Como uma energia negativa. Depois eu vou falar sobre isso. Aí, sentei, fiquei parado, pensando no passado, né? Como o cérebro vai capturando as coisas lá atrás, de criança, dormi e acordei. E já acordei melhor. Meus amigos, tive sempre lendo sempre gostei de ler a história e um pouco da psicologia. Eu sempre gostei muito de poema. Como é que eu vejo a psicologia? Vamos lá. Eu pesquiso a psicologia através desse livro aqui, A Palavra de Deus. A outra é sobre os poemas. Geralmente o poeta ele retrata aquilo que está dentro da sua imaginação, dentro do seu coração. Ele bota daquilo para fora. Pode ser por vários motivos, né? Aí entra também a depressão. Poetas deprimidos, que na sua autodepressão, mas também temos homens de Deus, como Jonas e outros homens aqui de Deus, né? Que, como Malaquias, Malaquias foi um profeta das lágrimas, né? Ele estava sempre numa depressão. Então será que essa doença anunciada dos séculos é tão terrível assim, que nós não temos uma solução e precisamos da ciência? O caso é que a ciência, né, ela sempre vai sendo pesquisada a fim de tirar essa solução que é a palavra de Deus, tirar de cena a palavra de Deus e colocar em cena o quê? Colocar em cena o quê? A solução científica. Aí entra
os remédios depressivos, né? Aí entra os Rivotril da vida, né? Que vão fazer você ficar dependente químico. Você vai ficar dependente daquele remédio. E geralmente isso, a causa disso, está dentro, às vezes, dentro de uma família. Quer ver o que a depressão pode causar? Eu já fiquei sabendo de um caso que aconteceu, e foi um caso nessa época de Natal. Estavam os irmãos todos reunidos, tá tudo em família. Aí sabe, sempre existe aquele engraçadinho, ou então aquela pessoa que tem uma antipatia com aquela pessoa, uma certa inveja, ou não aceita porque aquela pessoa tem uma verruga aqui, ou porque aquela pessoa conquistou alguma coisa, né? Sempre existe a rivalidade, né? Assim como hoje você vê entre as pessoas, as famílias, sempre tem uma rivalidade. Aí a pessoa falou uma palavra, aquela pessoa ouviu, ela não assimilou, não conseguiu assimilar, que ela já estava passando por um processo depressivo familiar, problema com esposa, serviço, várias coisas, filho, né? E ele interpretou, passou a mão na faca, matou aquela pessoa e depois se matou. Ele poderia ter se matado, como tem gente que apenas sai por aí e se mata, né? Às vezes uma palavra, ela destrói. Quando eu falo para vocês, assim como eu sempre falei no Facebook, quando eu tinha Facebook, agora o Facebook me tirou, eu dou graças a Deus por isso, porque eu nunca ofendi ninguém. Então o que acontece? A depressão, ela é um fator cronológico humano. Por quê? Porque dentro do nosso coração existe um espaço vazio. Ou dizer, na nossa alma. Aquele espaço vazio, meu amigo, foi colocado de propósito por Deus. A ausência do Espírito Santo do homem faz que o homem se afaste cada dia mais de Deus. E a ausência do Espírito de Deus faz que o homem sempre esteja em busca de alguma coisa. Eu tenho sempre examinado em muitos vídeos pessoas que compram uma moto, né? Eu gosto de moto, sempre vou de moto. Ele compra uma moto, 6 meses depois ele compra outra. Aí teve um cara que falou, poxa cara, fez uma pergunta a ele, né? A pergunta dele eu entendi. Ele perguntou, por que você nunca para com uma moto, sempre está vendendo? Sabe qual foi a resposta do cara? Porque eu tenho condições, trabalhei por isso. Olha só, cara, que ignorância. Mas faltou um pouco de imaginação. Mas sabe o que acontece? Nem todas as pessoas que fazem vídeo são pessoas normais. São pessoas que têm problema. E são pessoas que às vezes não têm a devida educação para lidar com o público. Isso é o grande ponto. Como também tem aquelas pessoas que é público, que ele não ouve, ele não pensa, não raciocina, ou então tem uma antipatia com a pessoa, não gostou. Eu não estou aqui para ganhar like, não peço nem ganhar dinheiro. O meu objetivo é tentar resolver o seu problema. E tentar explicar o que é a política, o que é a religião. Eu tento sempre expor as coisas com clareza. Eu não faço vídeo louco, inventando coisas sem pé, sem cabeça. Há uma forma de você resolver esse problema sem precisar do psicólogo. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você não tem que ir para o seu psicólogo. Quem sou eu para fazer isso? Não. Se você sente a necessidade de ir ao psicólogo, vá. Ele vai te orientar, ele vai lhe ajudar, porque é uma pessoa preparada para isso. Eu não vou ser um maluco de falar para você, como tinha um cara aí falando, para as pessoas pararem de tomar coquetel, que tinha AIDS, né? Que limão e alho cura. Não vou ser um louco, porque limão, pelo que eu sei, abaixa a pressão e alho também. Qual é a relação de acabar com um vírus mortal, inteligente, mutante, que até hoje a ciência, apesar de saber como funciona, como tudo, ainda não conseguiu eliminar esse vírus. E de fato, eles estão chegando a um ponto, mas não é o caso. Hoje o assunto é depressão.
Então, qual é o real problema? O que fazer? Você que é rico e tem tudo na sua vida, mas tem vontade, às vezes, de se matar, você não está sozinho nessa. Você que é pobre, crente ou não, ou homossexual, seja o que for, né? Tem como resolver esse seu problema. Antes de tudo, se você tem ou não tem como assimilar isso, procure ajuda. Ajuda médica. Não a de vizinho. Evite problema. Vá ao médico. Consulte. Passe. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Às vezes você, quando compra uma coisa, preste atenção. A primeira coisa, uma coisa nova, um homem identifica como? Ela. Nós, que temos uma percepção lógica de análise, as cores. As cores. Pode ver que é antiga, há mais de 60, 70 anos atrás, havia poucas cores. Hoje há uma variedade. Porque o homem pode, diferente dos animais, ver várias cores e diferenciá-las. A cor é uma forma. O amarelo, vamos lá, fome, vermelho, supremacia e por aí afora. Então, há pessoas que têm uma atração física pela forma da cor. A atração pode ser sexual, ela pode ser fome,